Ei, ei, família Fé no Cast, seja bem-vindo a mais um show, seja bem-vindo a mais um podcast com um convidado especial. Obrigado por estar conosco. Meu nome é Eric Sudré, eu estou aqui. A fé é do nosso convidado, mas quem comanda o show é você, com as perguntas, com as participações através dos chats. Nós estamos aqui e nós queremos oferecer o melhor para você. Um amigo meu que é católico, ele fala assim que a hóstia funciona como uma máquina do tempo. Ela volta lá para o Calvário e aquele sacrifício do Calvário é repetido ali de forma incruenta, ou seja, sem o sangue. Sem sangue. Né? E aí, então, vamos dizer, o cara teve a semana toda atribulada, ele só vai à missa no domingo. E o que os outros 6 dias? Como é que ele faz? Não teve tempo de confessar, não fez nenhuma peregrinação, não rezou os 10 padres. Só pecou. Ele pecou, então ele está em descrédito. Aí entra a indulgência. O padre fala, rapaz, como você vai ter que ir para o purgatório, porque você ainda deveu muito do pecado, o tempo que você passaria no purgatório, eu vou te eliminar. Vamos dizer, 10 mil anos, 1000 anos, 500 anos. Ah, mas o meu avô não teve tempo de confessar o pecado. Você compra a indulgência para ele. Aí quando Lutero... pode falar, Eric. Já o parente morto. O parente Tá no morto. purgatório. Está no purgatório. Aí, o que vai acontecer? Lutero, ele entra para o mosteiro buscando solucionar esse problema, porque, pensa, você já se sentiu agoniado só de ouvir o que é o sistema sacramental. Imagina uma pessoa imersa nisso, na Idade Média, não tem esperança. Sim. Ele pode se dedicar o tanto que for. Eu vou comentar depois como que teologicamente isso funciona, né? Existe também aí uma crise de justificação, uma crise de exatamente, racionalidade, né? exatamente. Quando eu comentar sobre a justificação pela fé, você me lembra, eu vou falar sobre isso. Lutero, então, quando ele busca a Deus, ele se torna um monge, numa crise que ele tem. O pai dele esperava que ele fosse um advogado, investiu nisso, mas numa viagem que ele estava fazendo na Alemanha, caiu um raio perto dele, destruiu uma árvore, e ele ficou desesperado. Falou, Deus, não quero morrer. Se eu sobreviver, eu me torno monge. Ele faz um pedido a Santa Clara, que era a padroeira que trabalhava em minas de carvão, de mina de ouro. O pai dele tinha uma mina de cobre. Aí ele então se dedica, se torna um monge, mas ele nunca apazigua a alma dele. Sim. Ele faz uma viagem, por exemplo, a Roma, em 1510, na esperança de chegar lá e encontrar uma cidade santa, que ele pudesse... Aí o que tinha? Locais de peregrinação, que tinham relíquias. Relíquias é uma questão interessante. Eram restos de santo, coisas ligadas à Bíblia, que podiam trazer remissão no tempo do purgatório. Entrava aí também a Lasca da Cruz. Aí tinha Lasca da Cruz. Na época de Lutero, tinha pena da asa do anjo Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus, pedaços da arca, pedaços da cruz, garrafas com leite de Maria. Do leite de Maria? Do leite de Maria tinha. Eu ia comentar sobre a pena da asa do anjo Gabriel. O senhor falando e eu pensando aqui, pô, coitado do anjo que foi despenado. E quem foi o audaz que despenou o anjo? Mas depois do leite de Maria. Não, e essa questão? Biblicamente, anjo não tem asa. Não tem asa. Não tem asa. É um imaginário. É um imaginário, não tem asa. Então, o Lutero vai falar num sermão dele, por exemplo, que havia tantas lascas da cruz na Alemanha que dava para fazer navios de guerra para lutar contra os turcos. Né? Ele usava... E falar isso nessa época era muito Era. Então ele pessoalmente visitou locais sagrados que ele achou em Roma. Por exemplo, tinha uma escada lá, que era a escada do Palácio de Pilatos, que foi levado para Roma, e no meio da escada, no meio dos degraus, tinha uma moeda que Judas teria vendido Jesus. Beijando essa moeda, você remia 10 anos do purgatório. Sobe de joelho, cada degrau dá não sei quantos anos, mas ao beijar lá, ele já dobra a indulgência. Mas era uma economia bem complexa, né? De valores. De valores e tudo. Aí, só que assim, no período que Lutero começa a crise pessoal, ele volta para Roma inquieto. Então lá em Roma, ele foi com uma expectativa e acabou totalmente frustrado. Ele encontra bordéis, por exemplo, para bispos,
que eram de mais renome, e bordéis para os párocos mais simples, mais sujos, né? Então ele viu assim, uma grande confusão. Muita gente comprando cargos, a gente chama isso de simonia, né? Que é a compra de cargo eclesiástico, menino com 8 anos que já era cardeal, adolescentes, filhos de pessoas importantes que tinham cargos. A corrupção da igreja estava bem... muito grande. O Papa que governa o período que Lutero visita Roma é o Papa Júlio II, o Papa que se envolvia mais com guerras do que mesmo na administração eclesiástica. Depois ele morre e assume um Papa chamado Leão X, que o interesse dele eram as artes. Ele quer construir a Capela Sistina, a Catedral de São Pedro. Então ele pega e apregoa uma venda de indulgências, e aí entra aquela frase que você citou, né, do Guilherme Tetzel, que vai à Alemanha e fala assim: quando a moeda no fundo do cofre tilintar, uma alma do purgatório vai livrar. Nesse período da venda das indulgências, Lutero já havia feito algumas exposições bíblicas, porque no retorno que ele vem de Roma, o chefe dele, o Staupitz, fala assim: olha, Lutero, você está muito inquieto, você não vai ser monge mais não, você agora vai ser o teólogo. Vou ocupar você com o livro para ver se você não dá trabalho. Aí ele começa a estudar a Bíblia, que não era também muito difundida, mesmo os teólogos não conheciam a Bíblia. E ele então vai fazer uma série de exposições. Mas por conta também da língua ou porque não era uma cultura? Tem a questão da língua e também a questão de que era só para os teólogos. O padre da paróquia, ele não tinha que ser obrigatoriamente conhecer a Bíblia. Ele repetia frases em latim, na hora da missa ele sabia como ministrar uma missa, mas Bíblia mesmo não, né? As pessoas eram alheias a qualquer conhecimento bíblico. Sim. Né? O máximo que eles poderiam fazer era frases soltas, e relatos bíblicos eram feitos em peças de teatro. A igreja investia muito nisso. Né? Ela tinha grupos de teatro que viajavam a Europa toda, encenando as partes do evangelho. Normalmente a gente sabe como é que é. O resultado que a gente tem no Brasil, por exemplo, é aquela via sacra, né? Sim, sim. É uma forma também de tentar tornar mais fácil o que era falado ali na missa, já que a missa era em latim. Isso. E aí a pessoa, o ator vai enfatizar uma parte que não está na Bíblia e tal, que é sempre o risco de encenar alguma coisa da Bíblia que ele precisa enfeitar mais, né? Que era o que acontecia. Aí começa a surgir lendas, histórias. Você já ouviu falar do Dimas? Dimas é o chamado bom ladrão. Já ouvi. Aí tem a lenda dele, que ele era criança, que não sei o que, conheceu Jesus, e no dia da morte lá. Então, todas essas lendas começam a surgir dessas histórias. É uma forma de chamar a atenção do público, então coloca histórias com picos e tal. Exatamente. Lutero, então, sai do meio prático, que ele era um monge, para a teologia. E aí ele faz uma série de exposições, do livro de Salmos, faz do livro de Gálatas, e quando ele estava fazendo a exposição dos Romanos, o livro de Romanos, coincidiu da venda das indulgências. Aí ele pega e apregou as teses. A tese era uma maneira de, na idade... Nesse momento aí que ele começa, então, a lei romana e tal, pode-se dizer que ele começou a ter uma crise de racionalidade. A crise já acontece quando ele começa a expor Salmos, entre 1512 e 1513. 1515 ele lança algumas teses também que não fazem sucesso. Né? Ele tem algumas teses que não fazem sucesso, ele expõe Gálatas e apregou uma coisa mais evangélica mesmo da justificação pela fé, mas aí o que eclode é o seguinte: quando ele está estudando Romanos, começa a venda das indulgências, aí ele começa a atacar aquela venda, que era para arrecadar dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro, a Basílica de São Pedro. E acontecia casos assim, dos parentes mortos receberem a indulgência e tal, né? Pessoas vivas, pessoas que compravam indulgência para pecar. Eu não, vou pecar amanhã, então eu quero uma indulgência. Já antecipava. Já tem até um caso registrado historicamente que um cara chegou no Tetzel e falou: eu quero comprar uma indulgência, e ela perdoou qual pecado? Não, qualquer um. Aí passa um tempo e esse cara faz uma emboscada e rouba o dinheiro do Tetzel. E quando ele é preso, não, eu já estou aqui com o documento, já... Esse era esperto. O bicho foi esperto. E Lutero, a tese era uma maneira medieval de ensinar. Era assim que os alunos faziam. Eles pegavam a tese do professor, analisavam aquela tese e debatia. Aí normalmente tinham debates públicos. Era o podcast da época. Mais ou menos como a gente fazia. Então,
Se aqui fosse um podcast não de exposição, mas de debate, você teria uma tese, eu teria outra, aí as pessoas acompanhariam e veriam qual argumento é o melhor. Era assim que era basicamente a educação que tinha lá. Então as teses da esperança de Lutero é que os teólogos que não estavam conhecendo o abuso das indulgências pudessem debater e reformar a igreja nesse quesito. Só que aí a providência de Deus, 80 anos antes de Lutero, um cara alemão inventou os tipos móveis, a imprensa. Sim. E aí alguém, não sabemos quem foi, traduziu as teses do latim para o alemão, depois outro traduziu para o francês, para o inglês. Aí ninguém mais segurou. Ninguém mais segurou. Aí a reforma, muita gente que, falhou. Como eu falei com você, várias pessoas ao redor da Europa tinham anseios também da reforma. Um detalhe interessante é que um humanista chamado Desidério Erasmo, conhecido também como Erasmo de Roterdã, ele editou um Novo Testamento grego, com uma coluna em grego e outra coluna em latim, a Bíblia que era conhecida. E aí quando o pessoal começou a estudar a Bíblia em grego, falou, tem coisa diferente, está errado, a nossa interpretação está errada. Uma famosa parte é Marcos capítulo 1, verso 15, que diz assim, arrependei-vos e é chegado o Evangelho. Na versão em latim fala, fazei penitência. A palavra no grego fala de arrependimento, metanoia. Aí eles falam, então traduziram errado. E penitência, na teologia romana, é a penitência do sistema sacramental. Né? Que eu falei para você, a questão da justificação pela fé, quando Lutero começa a pregar, ele entra num desenvolvimento teológico interessante. Justificação pela fé é um aspecto posicional. Deus declara o homem justo na base da fé. Então, na teologia medieval, a justificação ela vinha quando o indivíduo se tornava justo. Ele se esforçava e a salvação vinha como uma recompensa. Na visão reformada, não. Acaba com isso. Nós já fomos declarados justos. O julgamento já foi feito. Então, aí os reformadores vão falar teologicamente que existe uma distinção entre a justificação e a santificação. A justificação é posicional, uma vez por todas. Já a santificação é um processo que vai durar a vida toda do crente. Com certeza dessa salvação. Lutero, os reformadores falam, não, a gente tem certeza, porque na nossa posição de salvos, Cristo atribuiu a sua justiça a nós e nós não vamos perdê-la. Essa justiça foi dada. Agora, na visão romana, as duas coisas são misturadas. Santificação e justificação. Então, o indivíduo ele tem que ser santificado, ele vai se esforçando para receber ao final a justificação, a salvação. E esse pensamento reformador vem diretamente do livre exame, do direto exame das exame. Aí vem as consequências, né? Como Lutero viu que era necessário que as pessoas tivessem acesso a essa verdade, ele vai se dedicar a traduzir a Bíblia. Durante mais de um ano, ele vai para uma torre, ele se exila nessa torre, né? E ele traduz a Bíblia para o alemão corrente. E outros teólogos também, a partir do Novo Testamento de Erasmo, já começam traduções para suas línguas, o francês, o inglês, o holandês, começa a ter até o português, né? Que vai ter a sua tradução já no século XVII. Então a primeira tradução portuguesa é do século XVII. Século XVII, que é do João Ferreira de Almeida. A partir do grego direto? A partir do grego e do hebraico. Mas aí ele usou, como havia poucos recursos, ele usou outras traduções de outras línguas como uma espécie de dicionário. Né? Igual se você vai comparando. Vai comparando. Então a gente vai encontrar influências do espanhol, do inglês, na nossa tradução mais tradicional, que é a João Ferreira de Almeida. Né? E a King James, ela... A King James ela é elaborada já no século XVII, em 1611. Né? É feita uma tradução para o inglês por William Tyndale, né? Ele morre em 1536, então já entre... Ele foi contemporâneo, então, de Lutero. Foi. Ele até era chamado de luterano. Na Inglaterra, uma coisa interessante é o seguinte, a reforma lá é clódigo, como eu falei, do movimento anglicano, né? Mas havia muitas pessoas que queriam que a igreja da Inglaterra fosse totalmente reformada, entre elas o próprio Tyndale. Ele contrabandeava livro de Lutero para a Inglaterra e ele começou então a falar, eu quero traduzir a Bíblia para o inglês. Ele contrabandeava porque era proibido? Era proibido. E uma coisa interessante que acontecia, eles traziam produtos, grãos, né, queijos e tal da Europa, a Inglaterra é uma ilha, né, então vinha junto com os grãos os livros escondidos lá, que eram impressos, né? Que já eram os livros lá da prensa.
Isso, da imprensa. A reforma foi um movimento muito intelectual, muito livresco, né? De muito livro. Os reformadores publicaram muita coisa. Lutero publicou muitos livros, sermões. Existe a coleção, né, a Omnia Reformatum, né, que é todos os livros reformados, dão mais ou menos uns 80 volumes, bem grandes, essa letrinha pequenininha assim. Lutero tem uma grande parte dessa literatura. Entre cartas, sermões, livros, tratados, ele produziu muita coisa, graças a Deus. E estão combinando essa reforma a partir de Lutero ali na Alemanha e com a prensa, né, de Gutenberg. Isso houve um impacto social grande, pode dizer, na educação. Uma coisa interessante que é justamente isso. A reforma, eu fiz mestrado, Eric, alguns semestres, no mestrado de educação aqui em Brasília, na Católica, não concluí. Uhum. E uma das disciplinas que a gente trabalhou lá foi sobre a alfabetização. Aí eu lembro que a minha professora, né, católica e tal, ela falou assim, o único grupo que consegue alfabetizar de verdade são as seitas evangélicas. Ela usou essa expressão, né? E eu comentei lá na aula, fui debatendo, falei, professora, claro, o meio evangélico ele é um meio letrado. A pessoa entra na igreja, se ele vai para a liderança, ele vai fazer uma ata, ele vai cantar um hino no inário, ele vai ler a Bíblia com palavras mais arcaicas, né? Ele vai pregar. Ele vai pregar, então ele desenvolve oratória, comunicação. E a minha bisavó, quando ela converteu nos anos 50, na Igreja Batista, ela não sabia ler. Ela aprendeu a ler na Bíblia. A minha mãe pegava a Bíblia, ela queria conhecer as passagens, foi ensinando. Ela não lia muitos outros livros, mas ela lia com desenvoltura a Bíblia. Uhum. Ela conhecia a linguagem, conhecia tudo, né? Então, na época da reforma, a reforma ela produziu um mundo letrado. Né? Porque assim, às vezes nós cometemos algum tipo de anacronismo. Assim. Na verdade, se a gente... por exemplo, o que eu acho, não sei, mas o senhor pode comentar, na época não era comum ler. Não. Estudar, talvez não. Uma pequena parcela da sociedade isso, que tinha, né? E estudar, tal, esse negócio de escola que nós conhecemos hoje não era uma coisa que existia. Não. Acho que a partir do momento que todo mundo pode agora fazer um livre exame da Bíblia, isso incentivou que houvesse então grupos de estudos e tal. Aí, por isso que os reformadores chamados magisteriais, eles queriam que o Estado participasse. Por exemplo, Calvino vai querer que as autoridades em Genebra exijam a alfabetização, que os meninos são levados para a escola. Uhum. Né? Tinha até uma punição que se o pai não levasse o menino para a escola, ele levava umas varadas. O pai? O pai, O pai, se o menino fosse visto na rua vadiando, quem que é seu pai? Fulano de tal, Jean Bolé. Então pega-se lá e levava uma sova, porque era uma maneira de fazer isso. Uhum. Os historiadores comentam que 90% da população era analfabeta. Só um pequeno percentual da elite conseguia ler, né? Normalmente não tinha escola, eram preceptores, professores, né? Inclusive o Tyndale, por exemplo, ele se dedica a traduzir a Bíblia porque ele recebia um salário como professor de algumas famílias ricas. Aí ele juntava dinheiro, tempo, ele tinha tempo para isso, né? E fez a tradução da Bíblia. Vários dos reformadores tinham essa função como preceptores, né? Os professores que ensinavam em casa, era comum. Aí, à medida que a reforma vai ampliando, surgem as escolas, começam a ter educação superior. Por exemplo, uma coisa interessante, quando os peregrinos que fugiram da Inglaterra na época da reforma foram para os Estados Unidos, para a colônia, eles fundaram instituições de ensino superior. Harvard, por exemplo, foi fundada em 1630. 1600? 1630. Muito mais antigo que qualquer universidade no Brasil. Uhum. E ela foi fundada originalmente pelo pastor congregacional John Harvard, que doou grande parte da biblioteca dele para formar pastores. Era uma escola. Eu já tive a oportunidade de ir em Harvard lá visitar. Bem no centro do campus tem uma igreja. Né? A pessoa roda. Hoje eles negaram muito esse passado religioso, está muito secularizado. Mas a presença, você vê assim, sinais, os nomes dos prédios, a presença. A tradição cristã é forte lá. Marcante. Outras também, Oxford, né? Oxford e Cambridge são universidades medievais, mas elas estavam em declínio e na época da reforma elas passaram por uma grande reformulação. Né? Então, já falando ali da Inglaterra, a reforma anglicana, ela pode-se dizer que ela foi genuína ou ela teve mesmo aquela motivação política Ela teve a motivação política,
No caso também, a motivação carnal do Henrique VIII, que era o rei. Aham. Mas a ideia... Você conhece a expressão fogo em palha de arroz? Sim, sim. Então, Não, eu conheço a expressão fogo de palha. fogo de palha. Em Goiás é muito comum, quando bota fogo na palha de arroz, o fogo fica embaixo. Uhum. Você põe a mão em cima assim, parece que está frio. O fogo está lá Ele vai destruindo embaixo. tudo, mas em cima parece, não sai nem fumaça. Interessante, Né? não vi. E aí o que eu costumo dizer? Na Inglaterra era assim, esse fogo estava queimando nas classes inferiores, enquanto a elite queria uma reforma mais ou menos, essa parte mais inferior queria uma reforma forte. Então os dois grupos levaram a reforma anglicana. O estopim, é claro, foi a visão do Henrique VIII. A história é mais ou menos a seguinte. Pouco tempo antes da reforma, houve uma guerra entre duas casas reais na Inglaterra, né? Chamada Guerra das Duas Rosas. A casa dos Stuart e a casa dos Lancaster. Os Stuarts... Tudor, desculpa, é os Tudors. Os Tudors ganharam a guerra e a dinastia Tudor iniciou. Então, Henrique I, Henrique II... Quando o Henrique VIII ele assume o poder, ele casa-se com uma princesa espanhola, chamada Catarina de Aragão. E ela dá à luz uma menina. E ele, na lei inglesa, a menina não poderia assumir, tinha que ser um menino. E ele tinha uma amante, que estava grávida, chamada Ana Bolena, e ele tinha uma expectativa que dessa Ana Bolena nascesse o menino, que poderia herdar. E ele então pede para anular o casamento com a princesa espanhola e o Papa não deixa, porque os casamentos reais eram feitos entre as casas reais para manter o poder e a igreja continuar politicamente mandando, né? Então, a princesa católica espanhola casava com um francês, ou uma princesa francesa com inglês, era geralmente assim, né? O casamento era uma diplomacia Uma também. diplomacia, um resultado. Às vezes a princesa só conhecia o príncipe que ela ia casar por foto, e quando chegava lá no país, depois que era levado, na cerimônia. Vida de princesa não era tão fácil assim não, igual a Disney conta, né? Então, só que o Henrique VIII deu azar que a Ana Bolena deu à luz uma menina. Ao total, ele teve 6 esposas, até chegar o Eduardo VI, Até chegar o herdeiro. que é o herdeiro, que assume, mas morre na infância. Nossa. Né? Então aí tiveram que mudar lá e as princesas assumiram como rainhas. Né? Nesse meio tempo, o Henrique VIII, então, para que não houvesse o anulamento, houvesse o anulamento do casamento, anulação do casamento dele, ele separa a igreja da Inglaterra da igreja do Papa. Então ele funda uma igreja católica inglesa, a Eclésia Anglicana, que é o nome, né? E essa igreja anglicana vai manter essa estrutura romana, mas os setores que queriam a reforma o tempo todo estão pressionando. Chegam até o momento de uma guerra civil, que eles decapitam um descendente do Henrique VIII, né? Que é o Carlos I, e impõem uma sociedade cristã, mas não dura muito tempo, né? Sociedade reformada, não dura muito tempo, mas foi a tentativa que eles fizeram de que a igreja anglicana fosse realmente uma igreja reformada. Muitos deles viram que não tinha solução para a igreja anglicana, por isso que eles emigraram e foram para os Estados Unidos, para as colônias que a Inglaterra tinha lá, e fizeram os chamados pais peregrinos, né, que fundaram lá as colônias Massachusetts, New Hampshire, tudo, aquela região lá. E agora em relação à Suíça, ali foi os anabatistas? Ali a reforma suíça começa com Zwinglio, na região de Zurique, né, de fala alemã, e na região de fala francesa vai ter João Calvino e os sucessores dele. Como eles são chamados de reformados, essa reforma mais forte, grupos que aceitaram a reforma de Zwinglio e Calvino falaram: rapaz, eu gostei demais dessa reforma aí, é bom demais, mas eu quero uma coisa mais forte. Aí é que surgem os anabatistas. Os anabatistas pegaram a doutrina de Zwinglio, principalmente de Zwinglio, e levaram eles a um ponto mais radical. Aí eles chegaram a essas conclusões, que eu falei para vocês, das 3 posições. Né? Então, da Suíça surge, mas também na Alemanha tinha alguns grupos que vão chegar a essas conclusões semelhantes, e na Holanda também. Né? Pode-se dizer que nesses países que abraçaram de forma mais evidente a reforma, se destacaram como sociedades em relação àquelas em que a reforma não foi tão bem vista? Essa tem uma tese antiga que fala sobre isso, né? Uma tese da questão do desenvolvimento econômico. Né?
Alguns autores hoje não chegam a não concordar com essa tese. Mas durante muitos anos isso foi divulgado no livro do Max Weber, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele vai comentar que nas áreas protestantes vai se desenvolver primeiro uma ética de comércio, uma ética de livre mercado, e só mais tarde que nas sociedades católicas que vai surgir, né? E eu acredito que essa tese tem razão. A racionalidade protestante, ela gera um desenvolvimento econômico maior. A gente vê isso nas próprias famílias, né, na vida da igreja. As famílias de primeira geração, quando elas se convertem, podem vir de uma vida mais simples, mas a partir da segunda e terceira geração já há uma ascensão social maior, né? Primeiro por uma valorização muito grande do estudo. Como a gente falou, né, o mundo reformado, o mundo evangélico, é um mundo muito letrado. É mais do que a população em geral. A questão de leitura, incentivo à leitura da Bíblia, de livros evangélicos, né, tal, participação em eventos. Então, a gente aprende desde criança a acompanhar, né, um evento, uma palestra, sabe como se comportar num evento desse, sabe organizar, né, um acampamento, quanta comida você compra para 100 pessoas e tal. Tudo isso pode ser levado a uma vida profissional que a pessoa vai se destacando. Agora, do ponto de vista da liberdade, existe um tom forte aí da reforma que recai sobre a liberdade. A liberdade de ler as escrituras, a liberdade de debate, a liberdade de escolher, a liberdade, enfim. Essa liberdade que invadiu a Europa através das reformas, a pergunta é sobre isso. Essa liberdade, ela é evidente quando contrastada com outros países que não abraçaram a reforma? Sim. Essa liberdade foi talvez um ponto de partida para que, não só no âmbito econômico, financeiro, mas no aspecto social, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento comunitário, essa liberdade, e aí depois eu vou fazer uma pergunta em seguida a isso, mas essa liberdade, ela, até mesmo liberdade de ser ou não cristão, já que a essência das escrituras é justamente isso, ninguém pode ser forçado a ser cristão. Talvez outras religiões isso é possível, mas na religião cristã não é possível. A salvação, a salvação ela tem que, né, tem que ser querida, né? Mas essa liberdade, ela é evidente na reforma? Isso, a sua pergunta já foi elaborada já pensando e leva mesmo a essa conclusão. Embora isso tenha sido feito em tensões, grupos reformados, eles vão ser, às vezes, a favor da liberdade, mas liberdade para eles. Sim. Foi o caso dos pais peregrinos. Ao chegar na Nova Inglaterra, eles estabeleceram comunidades para eles, de liberdade, para eles terem liberdade de cultuar, mas outras denominações evangélicas eles já não toleravam. Então é feito em tensões, em idas e vindas. Há momentos que grupos protestantes querem liberdade para eles, e há momentos que eles vão aceitar liberdade para todos. Por exemplo, alguns grupos já nascem com a visão mais moderna mesmo, de liberdade para todos. Por exemplo, quando o estado da Pensilvânia é fundado nos Estados Unidos, a colônia da Pensilvânia, ela tem uma história interessante. William Penn era filho de um banqueiro inglês, que esse banco do pai dele tinha uma dívida muito grande com a Inglaterra. A Inglaterra pegou em dinheiro emprestado desse banco e tinha que pagar. Aí no acordo o William Penn fez o seguinte, olha, ele pertencia a um grupo reformado dos chamados Quakers, né, que eram perseguidos na Inglaterra, porque o quake em inglês é tremer. Então, dentro da igreja anglicana, eles faziam um culto e tremiam, né, orando e tal. Então, eram vistos como irreverentes e foram perseguidos. Né, coisa que hoje acontece na igreja, mas que é normal, né? Mas na época não era assim. Então, ele pegou, como indenização, uma grande área nos Estados Unidos, nas colônias, né? E lá ele permitiu que fossem todos os grupos perseguidos na Europa. Por isso que eu já estive na Pensilvânia, lá tem a região dos Amish, né? Que é um grupo anabatista que foi para lá, né? E se estabeleceu junto com outros, os menonitas, os luteritas, os próprios Quakers. E ele vai permitir, por exemplo, que cheguem lá judeus e até católicos, né? Então a primeira grande experiência de liberdade religiosa acontece na Pensilvânia e mais tarde, como a gente comentou antes, né? Isso vai se espalhando para todas as denominações. Por exemplo, eu sou membro da igreja presbiteriana. Os presbiterianos, quando eles surgiram na Inglaterra, a partir do estabelecimento da igreja anglicana, grupos dentro dos anglicanos chamados puritanos,
eles queriam que fosse uma igreja com um governo diferente, governo por presbíteros, por isso que eles vão ser chamados presbiterianos. No primeiro momento, eles queriam que o Estado fosse presbiteriano, mas ao chegar nos Estados Unidos, eles viram que isso não dava muito certo. Aí modificaram, por exemplo, o símbolo de fé da igreja presbiteriana, que é a Confissão de Fé de Westminster, para permitir liberdade religiosa, né? Então hoje, por exemplo, o presbiteriano, em sua imensa maioria, não deseja um Estado estabelecer uma teocracia. Confessional. Né? Confessional. Eu, particularmente, acredito que o Estado pode ser muito influenciado pela igreja. Sim. Isso aí daria um outro debate, né? Uhum. A gente chama de teonomismo, que é a aplicação da lei de Deus à sociedade. Como isso vai ser aplicado, de que maneira e tal. Isso é um tópico interessante. Muitos reformados acreditam que sim. À medida que as pessoas se convertem e uma influência maior da igreja, a sociedade vai se tornando mais valorizando os conceitos cristãos. Hoje a gente está vivendo uma rejeição a isso, né? Ninguém sabe nem quem é homem, nem quem é mulher mais. Sim. Casamento, a coisa está muito bagunçada. Mas eu acredito que à medida que a igreja crescer, alcançar mais vidas, ela vai ser um fermento que vai modificar a sociedade. Então não vai ser uma teocracia, vai ser uma aplicação da lei de Deus a partir do coração humano regenerado. Pastor Isaías, então essa liberdade, ela me leva a pensar o seguinte: será se existe algum tipo de autofagia? Porque o cristianismo, ele é essa liberdade inclusive de escolher ser cristão ou não. Alguns países, países de matriz cristã, têm essa liberdade a ponto de o próprio Estado em si, né, ser laico, claro, e essa liberdade de culto, liberdade inclusive de não crer. Isso pode acabar fazendo com que o cristianismo possa ser vulnerável a ponto de outra religião que não pensa assim dominar e acabar extinguindo? Você tocou num ponto muito sério, que o que acontece, o desafio do cristianismo, a gente chama de secularização. É quando ele perde a relevância. Porque secularização é quando as coisas de Deus perdem a relevância na sociedade. E normalmente a secularização ela acontece primeiro nas sociedades protestantes, por vários fatores. Não dá tempo da gente ver aqui. Inclui a questão da racionalidade da fé, a questão da fé intergeracional. Normalmente o neto já começa a enfraquecer na fé e tal, e aí a ascensão social ajuda isso também. Interessante, ali existe então um acesso à racionalidade. Isso, o que eu estou pensando aqui agora, a partir do que o senhor falou. Aí o neto ali, ele herda a racionalidade, mas talvez não herda a força da fé. Não herda a fé. Interessante. Aí ele herda aquela racionalidade, mas aí acaba levando para o materialismo. Por exemplo, a ascensão social, ela é uma faca de dois legumes, né? Como o pessoal fala isso. Porque a ascensão social faz com que o indivíduo chegue a posições sociais melhores, a educação faz isso, e a educação também é um desafio para a fé. Né? É um desafio para a fé porque o indivíduo começa a ter acesso a novas ideias, conceitos, questionar e tal, e ele pode enfraquecer a fé. Então, normalmente, por exemplo, eu falando da minha experiência como presbiteriano. A igreja presbiteriana, ela tem universidade, ela tem uma longa tradição, famílias antigas na igreja. Aí, normalmente, isso leva também à questão do poder, né? Uma família muito influente na igreja antiga, ela vai ter poder, os pastores já não vai ter mais aquela proeminência. Sim. E aí isso leva a hipocrisias, a rejeição da fé. O filho cresce num ambiente assim, onde o pai é um tipo do dono da igreja, e vê hipocrisia, vê incoerência, aí ele cresce e rejeita isso, né? Então, normalmente a secularização, eu estou falando aqui do processo, citando algumas coisas, Sim. mas é um processo mais complexo. Então, normalmente acontece isso mesmo, que você falou da autofagia, né? A nossa divisão, doutrinariamente, denominações, ela é uma força, mas ao mesmo tempo é uma fraqueza, né? Porque, no geral, as denominações elas não são tão diferentes assim. A nossa identidade evangélica nos une. Na essência... Na essência. Você é um assembleiano, convidou a mim, que eu sou presbiteriano, para participar do podcast, a gente vai trocando ideias, um vai pregando no púlpito do outro, não tem problema. Sim.
O que nos distingue, aí sim, a nossa identidade e tal, vai nos manter, talvez a palavra separados, mas distintos, né? Cada um caminhando de um lado, a sua estrutura eclesiástica, a forma de culto, isso nos distingue, tá? No geral, no grande bolo, a gente é um só, mas isso pode levar a radicalismos, né? Como já aconteceu no passado. Ah, você não é crente porque você é tal da denominação tal, ou presbiteriano. Eu falo melhor da minha casa, né? Às vezes você tem um presbiteriano que concorda 90% das coisas, mas nos 10%, no aspecto litúrgico, ele já não quer andar com a pessoa. Aí funda uma nova denominação para isso. E ao fundar novas denominações, nós enfraquecemos, porque é necessário estrutura, comprar prédios e tal, estabelecer tudo aí, começar do zero. E também gera um tipo de confusão de quem é externo, que está por fora, né? Tá, eu não sei se eu posso dar o exemplo, qualquer coisa. Pode. Nas Assembleias de Deus, nós temos muitos ministérios. Às vezes uma igreja na mesma rua, aí você tem lá Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Aí às vezes você tem outro, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Depois você vai ter o Ministério da Convenção Geral, na mesma rua. E são igrejas pequenas. E poderia ser uma coisa mais forte. Não estou falando de unir as denominações, mas pelo menos uma coisa mais forte, uma coisa mais organizada. Eu acredito que é melhor, eu falo de mim, que eu sou mais libertário, né? Assim, você falou do estudo Mises aí, então eu sou mais libertário. Eu acredito que é muito melhor a liberdade, mas corre o preço. A gente tem que pagar um preço, né, para isso, que é o enfraquecimento de estruturas. Mas ao mesmo tempo existe aquele negócio do livre exame, por exemplo. Né? Sim. Mas o livre exame também não pode ser confundido com a livre interpretação. Que é diferente. Que aí a livre interpretação é o exagero que vai gerar seitas. Livre exame é aquele negócio, eu estou pregando, você tem a autoridade de olhar na Bíblia se eu estou pregando aquilo que está certo. Né? Dentro do padrão doutrinário que é ensinado. Que acabou perdendo um pouco o controle ali da reforma, né? Porque eu estava confundindo muito esse livre exame com qualquer tipo de atividade que gerasse coisas até... Porque os reformadores, eles propuseram também confissões de fé. Né? A imagem que eu sempre uso da confissão de fé é o seguinte, a Bíblia é como uma floresta. Ela tem gêneros literários diferentes. Você tem poesia, história, narrativa e tal. A confissão de fé é como um mapa para você andar dentro da floresta. Ela tem uns parâmetros. Como é que eu vou entender a Trindade? A Trindade, ela é um mistério da fé, um mistério da teologia. Ela está na Bíblia, mas está, assim, em vários lugares. Você tem que fazer um estudo panorâmico. Está entrelaçado. Entrelaçado. Né? Aí como é que eu vou destrinchar essa floresta grande? É com um bom mapa. No caso, a confissão de fé, um credo de fé, né, que eu vou... É a bússola ali. É a bússola para poder entender isso. Né? Sem a confissão de fé, o livre exame vira livre interpretação e vira a confusão que tem em muitos lugares. Com a confissão de fé, eu tenho parâmetro. Por exemplo, É a moldura do quadro. Isso, exatamente. Muito bom, Eric. Você tocou no ponto. A imagem fica até mais bonita com a boa moldura. Né? Exatamente. Uma coisa que acontece, por exemplo, na Igreja Presbiteriana, acho que na Assembleia também, do Denominações, mas mais caracteriza a nossa liturgia. Quando alguém vai se tornar membro, ele faz ou uma profissão de fé ou uma transferência. Na hora lá, ele faz uma confissão perante a igreja. Uma das coisas que é dita é o seguinte, está lá no livrinho, não pode mudar. Você aceita ser membro dessa igreja, submeter a autoridade e tal, desde que elas estejam sob a autoridade da Escritura? Aí o cara fala sim ou não? Ele fala sim. Quer dizer, eu já estou demonstrando para ele uma autoridade maior. Eu sou a autoridade eclesiástica enquanto eu estiver sob a autoridade da Escritura. Que esse é um grande lema da reforma, né? Que vai combater a tradição romana, o magistério romano, essas ideias que coloca dentro da própria confissão um elemento de controle. Um elemento de controle e a palavra de Deus com proeminência. Né? A gente usa uma expressão que vem do latim para isso, que a Escritura ela é a norma normata e a confissão de fé é a norma normans. Ou seja, a norma normata é a norma que rege e a norma normans é a norma regida. Então, a norma que governa e a norma que é governada. A gente pode usar essa expressão aí. Interessante. Então, existe uma
existe uma hierarquia. Isso. Né? Sendo que uma encontra critério de validade na superior. Na superior, exatamente. Assim se não cumprir esse critério de validade, ou se sair do quadro, da moldura... Isso. Então a Bíblia, a palavra de Deus é a norma que rege tudo. Ela é a única de regra de fé e prática. É a sola escritura? Sola escritura, o princípio da sola escritura. Que também tem que ser bem entendido. Outra expressão em latim é sola escritura, mas ela não é nuda escritura. Então, a sola escritura não vai negar a minha regra de interpretação gramatical da Bíblia. Eu vou aprender português para saber interpretar um verbo, um subsujeito, na hora do texto bíblico. Vai me dar também a questão da tradição. A tradição tem uma validade, mas ela é subordinada à norma que rege. Ela vai ser uma norma regida, ela vai ser... Então, o nudo escritura quer dizer, eu só tenho a escritura. Aquele negócio que algumas denominações, até de forma exagerada, fazem, né? Eu vou pregar a Bíblia, ele sobe no púlpito, abre em qualquer lugar e existe uma denominação cristã, a Congregação Cristã no Brasil, que eles são contra interpretar a Bíblia. Então você abre e obedece o que está escrito lá. Ora, isso é complicado demais. Muito complicado. São dois extremos, né? Dois extremos. Tá. Agora vamos falar do Brasil, né? O Brasil foi, no início ali, né? Sofreu grande influência... Sofreu não, ficou sob forte influência dos jesuítas, tal. Dá para dizer que qual reforma chegou aqui, qual influenciou mais? Tá. Essa é uma questão interessante. Nós tivemos três momentos assim da chegada do protestantismo no Brasil. Claramente o Brasil é colonizado por católicos romanos, as ordens religiosas chegam logo cedo. Primeiro os franciscanos, o primeiro padre que faz a missa no Brasil, o Henrique Coimbra, era franciscano. Depois você citou aí os jesuítas chegam, né? Mas várias outras ordens chegam durante o período colonial. Engraçado que quase foi contemporâneo com Lutero ali, né? Sim, 1517. Nós tivemos um contemporâneo de Lutero na colonização brasileira, Sério? que é o Hans Staden. Ele é um dos visitantes europeus que esteve aqui com os portugueses. Então, conta-se até que ele cantou um hino luterano aqui e tal, não sei o quê, mas a presença dele foi bem mais esporádica. O que vai acontecer é que em 1555, alguns franceses tentaram fazer uma colônia na região do Brasil, na região do Rio de Janeiro. Né? Mas seria esses franceses seriam aqueles que foram expulsos? Foram expulsos, exatamente. O Villegagnon, que é o magistrado francês, ele vem para cá, almirante Villegagnon, né? Ele implanta essa colônia, ele faz uma aliança com os índios lá, que era muito comum isso, fazer aliança com os índios, estabelece essa colônia e Calvino envia pastores para cá. Sério? Esses pastores eram a ideia de ficar aqui e evangelizar. Então vai ter uma tensão, enquanto Villegagnon queria uma colônia mais voltada para comércio, e os pastores queriam mesmo evangelizar. Eles tentaram evangelizar alguém e tal, mas não deu muito certo. E aí eles são expulsos, né? Mas eles conseguem fazer, por exemplo, em 1555, o primeiro culto evangélico das Américas aqui, né? Ao ser expulsos, antes de serem expulsos, eles têm que se defender num tribunal. Aí eles escrevem uma confissão de fé, chamada Declaração de Fé de Guanabara, onde eles apresentam em teses, né, o que eles acreditavam, que é a primeira confissão de fé aqui das Américas. A segunda experiência protestante é quando os holandeses invadem o Brasil entre 1630 e 1654. Né? Eles ficam esses 20 e poucos anos aqui. Já lá no Nordeste. No Nordeste. Aí sim houve uma presença maior, eles tomaram as igrejas católicas e fizeram igrejas protestantes, tiraram os santos e fizeram... Isso tudo foi na base da guerra. Base na guerra. Uma história bem complexa, porque é o seguinte, os holandeses vêm para o Brasil porque eles proclamaram a sua independência da Espanha e, na época, Portugal e Espanha faziam parte do mesmo... Aliança. Porque o rei português morreu e o primo espanhol assumiu o poder em Portugal. Então, entre 1580 e 1640, vai ficar o período da União Ibérica, né? A Portugal e Espanha sobre um só reino. Depois é que Portugal consegue a sua independência e vai ter a sua caminhada lá. Aí mantém o domínio no Brasil. Os holandeses estavam contra a Espanha, por isso que eles vêm para o Brasil, que nessa época tudo era misturado. Aí eles implantam
realmente a igreja reformada, faz a evangelização de índios, né? Ao ponto que o padre Vieira vai dizer que índios do interior do Ceará eram tão calvinistas como se fosse Genebra. No interior do Ceará eles chamavam de a Genebra do Sertão, com tantos índios que se converteram lá, né? Houve índios que foram para a Europa fazer seminário. Engraçado o senhor falar isso aí, porque eu tenho um amigo, um colega, né, que ele sempre repetia, porque agora ele voltou lá pro estado dele, o Ceará. E ele falou, não, o Ceará é a Genebra do Brasil, Genebra. Mas eu acho que ele não tem consciência talvez por que ele fala isso aí. Fala. E o senhor falou isso aí, Mas é uma frase que o padre Vieira usa, ele usa nos discursos dele, da Genebra do Sertão, que no Ceará havia grupos indígenas, e eles foram todos eliminados, fizeram lá uma guerra e eliminaram eles. Então essas duas primeiras visitas protestantes. Então, né? Dessas visitas não manteve discípulos? Não teve. Durante alguns anos ainda teve, mas a presença definitiva do protestantismo chega no século XIX, com duas experiências. A primeira, em 1824, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, quando chegam alemães e suíços. Eles vêm para cá. Tanto que no Rio de Janeiro tem uma cidade chamada Nova Friburgo, porque na Suíça tem a Freiburg, cidade de Freiburg. E alguns vão para o Rio de Janeiro e na época o imperador, né, ele permitiu a chegada desses alemães que estavam, a Europa estava na crise, né? Alguns vieram para o Rio de Janeiro, região serrana, outros foram para o Rio Grande do Sul, cidade de São Leopoldo. A princesa era chamada Leopoldina, né? Então eles deram o nome da cidade de São Leopoldo. Foi lá que eu estudei, que eu fiz mestrado, né? A escola luterana lá. Então tem a presença desses alemães luteranos. Sim, fincaram raízes. Ficaram raízes. Mas eles tiveram muita dificuldade de evangelizar brasileiros. Eles até não têm muito interesse. Isso só muda quando em 1824, né? Em 1555 chega um missionário com o intuito de evangelizar brasileiros. Houve algumas tentativas e tal, anterior, mas que não vingaram, dos chamados colportores, que já a partir de 1810, com o Tratado de Portugal e Inglaterra pelo comércio, permitiu-se que capelães ingleses começaram a visitar o Brasil, vindo com os navios. Aí eles aproveitavam e distribuíam Bíblias. Muitas famílias do interior do Brasil se converteram com essas Bíblias, ao ponto que quando os missionários começaram a sair do Rio de Janeiro e São Paulo, foram para o interior, encontraram famílias já crentes. Olha só. Desse período. Por conta desse trabalho. Por conta do trabalho, até que oficialmente o primeiro missionário chega em 1855, que é o Robert Reid Calley, né? Ele e a dona Sarah Calley fazem em 1871 o primeiro inário evangélico, que é os Salmos e Hinos. Esse inário evangélico, a tradução desses hinos, vai depois se desdobrar nos outros inários que a gente tem nas denominações. A harpa cristã, os primeiros hinos, acho que os números, eles são bem iguais ao cantor cristão, a harpa cristã, porque eram hinos desse inário. E cada denominação vai ter o seu próprio inário, né? E depois vão produzir os hinos de acordo com a sua tradição histórica, os casos pentecostais, os batistas, os presbiterianos, né? Mas o primeiro inário foi feito por eles. Aí em 1859 chega o presbiteriano, que é o Archibald Green Simonton, e em 1874 chegam os batistas para evangelizar. 1874. 1855 chega o Robert Calley, 1859 chega o Archibald Green Simonton, e em 1874 chega um grupo de americanos, ainda não missionários, mas é só imigrantes. Aí em 1881 é que eles fundam a primeira igreja em Salvador, já com o projeto missionário mesmo, né? Que é o Zacarias Taylor e William Begbie, que são missionários americanos. Aí começa a plantação da igreja e aí vai permanecer. À medida que vai evangelizando, vão alcançando cidades e tal, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Recife. É interessante que as capitais do Nordeste têm as igrejas mais antigas, né? No caso das Assembleias de Deus, quando chega, né, em 1911, o Gunnar ele vai para, o Daniel Berg vão para Belém, depois São Luís, né, Fortaleza, Natal, e vão dando a volta no Nordeste até chegar no Rio de Janeiro, mais ou menos nos anos 20, os anos 30. Interessante como eles vão para o Pará, né? Para Belém do Pará. Eles vão para Belém do Pará e lá tinha um pastor sueco
da Igreja Batista. Eles eram batistas, não eram assembleanos. Sim. Eles encontram com um pastor sueco na Igreja Batista de Belém do Pará. Aí mantém um contato, mas depois logo os batistas veem, esses batistas são diferentes, eles falam em língua, é melhor não ficar aqui não. Aí começa a história da Assembleia. aí começa a história da Assembleia de Deus lá. Interessante. E nos dias de hoje, o senhor acha já, na nossa de forma contemporânea, há necessidade de uma reforma? Com certeza, com certeza. Por quê? 2 fatores são importantes. Primeiro que a reforma ela é contínua, porque nosso coração é pecaminoso. Sim. Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então a tendência da igreja é ela se degenerar se ela não cuidar da sua doutrina. Né? A gente vê logo aí, logo surgem as igrejas esquisitas, com as práticas estranhas aí, as paredes pintadas de forma diferente, né? Uma pregação, hoje o negócio de coaching, né? Hoje, por exemplo, tem em muito lugar não tem mais pregação, é só conversa. O cara senta no banquinho, fica lá e tal, tudo online. Uma terapia. Terapia. Então isso precisa de reforma. Nós precisamos voltar para o aspecto doutrinário. Sim. A igreja não tem que ficar só fazendo entretenimento para jovem, tem que ensinar doutrina, tem que fazer que a gente volte para os princípios. Então esse é o aspecto reformado, né? Porque a igreja tem a tendência de se degenerar. Mas tem outro aspecto também, que a reforma ela não pode ser vista como um ídolo. Muitos até, eu falo no meio presbiteriano, às vezes são de igrejas pentecostais e falam assim, eu fui enganado, agora eu descobri a reforma, Calvino é que estava certo, eu estava errado. Aí vem e começa a julgar todo mundo. A gente costuma dizer que tem crente que precisa passar pela fase da jaula. Né? Então ele vem, você cheguei a essa conclusão, agora então fica um pouco na jaula, se acalma e depois vai. Porque quando a gente começa a estudar reforma, eu pelo menos sou um cara empolgado. Desde 1991, quando eu me descobri teólogo, comecei a estudar mais teologia, eu falei, eu sou reformado. Eu não entendia muito, antes eu já tinha certas convicções, mas não entendia muito. Aí fui lendo, fui estudar, eu lembro que foi um marco porque eu encontrei alguns livros, um amigo meu foi comentando mais comigo e aí já estava tendo um certo movimento no Brasil ligado à publicação de livros. Aí eu, a partir daí, falei, eu vou começar a estudar mais teologia e fui para essa via. Mas, assim, eu vi muita coisa acontecendo, né? Gente exagerada demais. Mas é interessante como ainda a nossa educação, talvez, assim, de modo geral, assim, brasileira, né? Ela ainda é um pouco, assim, não sei, incipiente, não sei se é a palavra certa, porque muitas vezes a pessoa começa a até dar um salto intelectual, começa a raciocinar. Mas às vezes não é por si, por exemplo. Mas por que você acha que é assim? Porque fulano disse. Porque a figura famosa do século tal disse. Não existe assim mesmo uma reflexão. É esse perigo que eu falo, que a reforma se torna um ídolo, aí o cara vai repetir aquilo que o fulano de tal falou, mas ele mesmo não estudou, não chegou à conclusão dele mesmo, né? Então, é um argumento de autoridade. Argumento de autoridade, é um papagaio. Simplesmente um papagaio. Então você tem... por isso que a reforma ela tem que ser bem trabalhada, para curar o erro que normalmente acontece na degeneração e também para mostrar que é uma falha. Sempre teve falha. Os reformadores não eram perfeitos, eles brigaram entre si. Lutero mesmo era uma pessoa que, né, algumas coisas assim... eles cometeram erros gravíssimos. Os puritanos, por exemplo, a minha tradição é muito ligada aos puritanos. Eles cometeram erros graves, exageros, perseguições e tal. Os próprios anabatistas, né, a maneira como eles perseguiram os anabatistas, é um erro. Sim. Tá? E a gente, às vezes, tem um pensamento assim, que eles brigaram, mas não, era derramar sangue, era guerra, era matar mesmo. Era matar mesmo. Não era coisas que hoje a gente tolera, é um aspecto da liturgia. Na época não tinha. Era a questão da ceia. Foi um debate muito grande. Só que a ceia não está ligada só ao ato da ceia, está ligada à questão da cristologia, da doutrina da igreja, né? Então é um aspecto muito mais amplo. Mas hoje as coisas já estão mais consolidadas, ninguém briga por isso. Sim. Ou não deveria brigar, né? Mas talvez a briga hoje é mais intelectual, mas assim, o que a gente tem que ter também consciência é de que esse secularismo, esse naturalismo ou materialismo, todos esses ismos,
uma forma de pensar, uma religião, é Sim. quase uma religião. A gente fala de uma religião secular. É. Esses sistemas de pensamento que você falou aí, que são os nossos inimigos. Sim. Se você tem realmente um entendimento reformado bíblico, você vai entender que o seu inimigo não é o assembleiano ou da quadrangular ou qualquer que seja a denominação, mas é o secularismo. A maneira hipócrita como muitos cristãos têm levado sua vida. Por exemplo, um aspecto positivo da reforma, por exemplo, da tradição puritana, que eu gosto muito, é a piedade pessoal, a dedicação de vida de oração, de leitura da palavra, de meditação bíblica, né, de aconselhamento bíblico, que vai se perdendo. Né? Então, isso que a gente tem que resgatar. Hoje nós temos uma vantagem, Eric, muito grande, que é a prova da história. A gente, ao estudar a história, você vê, isso aqui não deu certo, então não vamos fazer. Agora, isso aqui sim, vamos valorizar. Então, Deus vai cobrar muito da nossa igreja, porque vendo os erros que estão sendo cometidos, nós já temos o teste da história. E muitos erraram sem ter esse teste. Sem ter o teste. Hoje a gente pode fazer isso. Com a internet hoje, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a estudar teologia, já no finalzinho dos anos 80, era difícil achar livro. Ali você tem ali, o Novo Testamento grego, estou vendo ali, interlinear. Os interlineares eram importados, ou em inglês, ou no máximo em espanhol. Caríssimos. Né? Tinha que vir em dólar, era um negócio difícil, alguém que viajava. Hoje você tem isso no celular. Você tem um interlinear. Eu tenho no meu aplicativo celular hoje, que eu leio a Bíblia, eu clico na palavra, ela me dá o termo grego ou hebraico com o dicionário embaixo. Então, recursos a gente tem muito hoje. Livros que eu só imaginava, era só de citação, hoje a gente tem acesso na internet. Sem falar da inteligência artificial, né? Sim. Que sabendo usar, é uma ferramenta poderosíssima. Sim. Né? Eu mesmo uso bastante leituras de livros e tal. Sim, exatamente. Preparo de estudo, por exemplo. Eu quero aprender hebraico. Quais são os passos e tal? O que eu devo fazer? Me ajuda as ferramentas e tal. Hoje a pessoa pode aprender. E, por exemplo, a língua original é uma necessidade muito grande para você interpretar a Bíblia. Porque o pessoal fala besteira aí, alguns estão arrotando conhecimento sem saber, enganando, porque às vezes, Eric, o pessoal vai na igreja, porque no hebraico não é assim. Aí o cara fala, ele estudou mais do que eu, deve saber. E fala uma besteira muito grande, né? Um argumento de autoridade. Então é necessário que a gente saiba falar, ele falou besteira. Não tem nada a ver isso não. Né? E tem muito no YouTube. Tem. Estudou hebraico. E assim, eu acho interessante que tem umas figuras que... Tem umas figuras assim que se auto-intitulam determinada coisa, tal. Mas não para... Por exemplo, tem umas figuras que falam assim, não, eu sou especialista em hebraico, especialista na Bíblia, blá, blá, mas o objetivo dele é refutar a própria Bíblia. Ganhar like, porque dá visualização e ele vai monetizando o canal dele, né, com essas coisas. Tem uns caras aí que vivem só de polêmica. Sim. Ele nem crê naquilo, mas ele quer a polêmica para monetizar o canal dele e a gente parar o tempo e falar dele. E ele nem acha ruim quando fala mal dele. Não, eu não vou nem falar nome de alguns aí, para não dar... aí o algoritmo vai pegar e vai botar. Daqui a pouco nós terminou essa gravação aqui, o cara está assistindo no YouTube, aí eu falei o nome da criatura, aí o algoritmo já joga para ver o vídeo do cara. Então, melhor não joga para ver o vídeo do cara e o senhor está dando material para ele poder rebater, fazer, tal, e papá. E aí ele tá lá só ganhando like. Na verdade, ele não tá revoltado, ele tá felizão. Tá achando é bom. Então é melhor não citar, vamos usar o ele, que é melhor. Isso acontece, sabe onde? Nos jogos de futebol, por exemplo, né? Aquele pessoal que sai lá, invade o campo, né? Aí as TVs começaram a perceber que quando filmava, mais incentivava. Então, quando começa a invadir, a câmera já sai do indivíduo e o locutor começa a falar de outra coisa, né? É isso. Desse jeito tem que fazer mesmo. Desse jeito tem que fazer. Pastor Isaías Lobão, foi um prazer conversar com o senhor, viu? Prazer é meu, Eric. Eu queria saber como se tornar tão intelectual assim, porque assim, para mim não existe um tempo hábil para poder ter tanta formação e saber. O senhor falou todas as datas aí certinha, 1758, não sei.
eu não consigo decorar nem a data direito que eu nasci. A memória realmente é um dom de Deus, né? Existe um recurso até que vem de Agostinho, chamado Palácio da Memória. Sim, Palácio da Memória. Você vai acostumando, liga o nome, a data e tal. Também não tem hora que eu esqueço muitas coisas, né? O Palácio da Memória, então, é um recurso criado por Agostinho? Não, ele popularizou, mas é sim. muito antigo. Muito antigo. Uso muito no ChatGPT. Eu falo, faça um Palácio da Memória para eu decorar o texto tal. Ele tem lá, Agostinho tem muita coisa. E assim, eu queria só, posso fazer uma propaganda? Sim, claro. Eu tenho publicado alguns livros, né, nos últimos anos aí, e isso pedia para o pessoal colocar o link aí, tem tanto na Amazon como no meu site, né? Aí vocês podem ter acesso. Eu comentei aqui, eu sou um libertário, então o meu livro está lá. Você, que você quiser, pode comprar ele ou pode baixar de graça e passa para quem você quiser, né? Eu não acredito em propriedade intelectual, então no meu caso eu aplico isso. Você pode pegar meu livro, publicar, vender, copiar, imprime, bota seu nome, só fala que é meu. Só dá o crédito. Só dá o crédito e se não quiser dar o crédito também, Jesus abençoe. Mas dissemina a palavra. Dissemina a palavra. Se alguma coisa que eu escrevi puder abençoar alguém, para mim eu vou ficar muito feliz. Tem algum título em especial? O último livro que eu lancei é um sobre o catolicismo romano. Eu tive a oportunidade de vir aqui na DETAG, na época eu tinha ele só em PDF, agora eu consegui imprimi-lo, né? Então eu estou indo em alguns lugares, estou fazendo palestras e a pessoa que quiser pode comprar esse livro também comigo lá. E qual é a abordagem? É histórica? Eu faço uma abordagem teológica e histórica. Eu pego, por exemplo, o que é a história do papado, a história da devoção a Maria. Tem um capítulo sobre os apócrifos, né? Que é uma pesquisa que eu fiz que é bem diferente de muita gente tem feito. Por exemplo, os apócrifos, eles são usados como base da tradição romana, né? Então é importante que as pessoas saibam disso. Por exemplo, muita história de santos, muita história são lendas que vêm dos apócrifos que a igreja romana assimilou como verdade. E ela vai apregoando isso. Não entrou na Bíblia, mas entrou na prática da igreja. Né? E muita gente faz uso, né? Faz. E aí, no caso do movimento evangélico, nos últimos anos, ele enfraqueceu muito. Então agora está tendo a moda de evangélico voltar para Roma. Até pastores têm se convertido e virado católicos. Então a gente precisa firmar nossa identidade nesse tempo. Esse livro, eu tenho tido uma boa recepção dele justamente por isso. Até uma coisa, eu vou comentar aqui, eu acho que o pessoal da África recebeu o PDF, não sei como, aí chegou lá e alguns têm me convidado para ir para lá. Que legal. Angola, Moçambique, legal. né? Chegou aí já? Não, ainda não fui não. Estou preparando para poder ir lá e eu acredito muito nisso. Divulga as ideias. Eu quero, quem sabe, brasileiro ao redor do mundo, se você tem contato em grupos aí de brasileiro fora, divulga o meu PDF, livro. Vamos combinar de conversar sobre esse livro. Eu vou comprar e vou ler. Os podcasts em português, o pessoal da África consome muito. Eu estava conversando com um amigo meu, o pastor Augusto Nicodemos, e ele estava falando, uma vez eu encontrei com ele, ele falou, olha, eu fui na África, meu nome é muito conhecido na África, por causa dos podcasts, por causa das redes sociais. Então, eles leem os livros, discutem, debatem, eles gostam muito do Brasil, o pessoal da África, né? Então... Agora o senhor falou aí sobre alguns pastores, alguns evangélicos retornando, né, a Roma. Existe também uma coisa um fenômeno que eu estou percebendo também, que é judaísmo, né? Muitos evangélicos se convertendo ao judaísmo. Eu até participei agora de uma reportagem do jornal Comunhão, que é um site, né, de igrejas inteiras no Nordeste, a Assembleia de Deus, Congregacional, se tornando sinagogas. Isso aí é um negócio... E está causando problema com os próprios judeus. Os judeus de nascimento que não aceitam eles como judeus. Está dando um problema. Eles querem ir para Israel e não sei o quê, uma confusão danada. Fraqueza da doutrina bíblica. Voltar para o catolicismo já é uma coisa ruim, voltar para o judaísmo é pior ainda. Vai ler o livro de Hebreus lá, o livro de Hebreus fala isso. Voltando para trás, Moisés já passou o tempo dele. E anulando todo o sacrifício. Pastor, eu te via em suas pregações, já fui em lançamentos de livro, então foi um prazer conversar com o senhor pessoalmente aqui, tá? Prazer é meu, Deus abençoe, viu, Deus Érico? Deus possa abençoar e vamos marcar mais vezes. Deus abençoe aqui a igreja, o pastor Gilson, né, todo o ministério da igreja da DETAG aqui, que tem feito um trabalho maravilhoso, né? Eu trabalhei um tempo aqui quando tinha uma faculdade de teologia, alguns anos atrás, e fui muito grato
porque a poupança que eu fiz com o dinheiro, consegui comprar minha casa. Olha só. Né? Então, como Que fruto do bênção. meu trabalho, dando aula tanto aqui em outros lugares. Né? Então, eu sou grato a O Deus. senhor ainda dá aula? Dou aula de teologia de vez em quando. Mas hoje eu moro no Tocantins, sou servidor público lá, né? Instituto Federal do Tocantins, e venho a Brasília vez ou outra para ministrar, pregar, né? Legal. Eu estou de licença nesse momento por causa do doutorado, mas eu retorno para o Tocantins para o trabalho lá. Legal. Foi um prazer. Prazer é meu, Até a Érico. próxima. Deus abençoe muito, Amém. viu? Tá? Que Deus possa abençoar você também. Obrigado por ter acompanhado mais esse podcast. Que Deus possa abençoar você e sua família. Em nome de Jesus, amém.